Qual tem sido a influência do conceito que as testemunhas de Jeová e os adventistas têm sobre o inferno? Vamos fazer um histórico. Em 1872, Charles T. Russell, que é o fundador desse grupo chamado Testemunha de Jeová, ele se tornou-se um agnóstico. O que é um agnóstico? É uma pessoa que tem que ter uma razão, um fato para ela crer. Se não provar aquilo, ela não crê. E ele era um cristão histórico. Ele ficou revoltado por algum motivo com o cristianismo histórico e deixou de adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele estava em rebelião aberta contra Deus. E dessa maneira, uma pessoa aberta, ele se tornou esse agnóstico. E passado algum tempo, ele teve contato com os escritos de Ellen G. White. Eu gostaria que os irmãos lessem um texto, vamos basear a palavra de Deus, de Judas, Judas, verso 8, porque Judas não tem capítulo. Então, Judas, verso 8, é muito importante esse texto, que Judas foi um apologista. Ele, a princípio, queria escrever pela fé comum, batalhar pela fé comum, como diz no verso 3, mas ele escreveu sobre a apologia cristã. Leiamos Judas, verso 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Então aqui eles rejeitam a dominação. Agora leiamos 2 Pedro, capítulo 2, verso 10. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Então aqui vemos que o apóstolo Pedro fala de pessoas ímpias e imorais que desprezam todos os tipos de autoridade, inclusive o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Então, Russell, em contato com os escritos de Ellen G. White, ele ficou fascinado principalmente pela doutrina que o inferno é a sepultura. Tal ensinamento provocou em Charles T. Russell o que, segundo Paulo, todos os ensinamentos falsos fazem geralmente aos que se revoltam contra Deus. O que o apóstolo Paulo falou? A chamada comichão nos ouvidos. E até fez mais, obliterou nele a verdade doutrinária bíblica de que o inferno ser o lugar de castigo e tormento eterno para as almas perdidas. Então, Russell, ele não só abraçou alegremente a doutrina de que o inferno é a sepultura, como também observou os métodos empregados por Ellen G. White na argumentação e classificados dolosamente por Paulo como falsificando a palavra de Deus. E Russell, então, sendo um homem metódico, começou a publicar o folheto Alimento para o Cristão Pensante. E dentro deste folheto ele colocava como sua insígnia de batalha: o inferno é a sepultura.
método empregado pela heresia em coligir os textos aparentemente contrários à doutrina bíblica que se pretende combater e separá-los dos respectivos contextos. Então, este é um truque velho e velhíssimo da heresia. Fixar a doutrina e juntar-lhe depois todos os textos das Escrituras que a defendam e lhe deem uma aparência bíblica. Assim, as doutrinas bíblicas vão ruindo e desaparecendo umas após outras. E este fenômeno dá-se pela utilização errada e fraudulenta da palavra de Deus, com o único objetivo de poder provar a razão dessa teoria que Russell defendia, que o inferno é a sepultura. Então, prezado ouvinte, nunca consinta que um grupo herético como esse chamado Testemunha de Jeová, ele venha menosprezar a palavra de Deus. Nós devemos defender a honra da palavra de Deus. Devemos proteger a palavra de Deus contra os hereges. Vamos ver o que diz Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23 a 26. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então esse é o nosso objetivo. Ontem estivemos orando e lançamos uma ideia, um alvo para os irmãos estarem orando para como algum personagem bíblico que era um grande seguidor de uma doutrina contrária ao cristianismo, e todos os irmãos rapidamente responderam que foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele era um fariseu criado por Gamaliel e foi um perseguidor dos cristãos, e ele teve no caminho de Damasco um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então nosso objetivo é esse, de que uma pessoa que está numa prática errada, ela possa se converter ao verdadeiro cristianismo. Ainda voltando para Russell, como poderia Russell levar avante uma subversão doutrinária dessa espécie de dizer que o inferno é a sepultura? Verdade se diga, ele conseguiu atrair a maioria dos rebeldes que não gostavam e não gostam da doutrina bíblica do inferno, não o considerando, portanto, um lugar de castigo e tormento eternos. Então isso é algo muito comum também nos nossos dias. As pessoas gostam de ouvir falar do céu, mas quando fala neste lugar, as pessoas têm pouco interesse. A carne e o sangue detestam sempre essa doutrina. Ela fere. Por isso, encontra-se diluída e ridicularizada na opinião de muitos pseudos cristãos nos dias de hoje. Apontai-me alguém que negue a existência do inferno, e eu mostrar-vos-ei que é só cristão de nome. Então Russell, ele continuava com essa rebelião
e é uma rebelião que tem atingido muitas pessoas, infelizmente, como esses grupos que saem de porta em porta pregando o Armagedon, Armagedon, e dessa maneira, por fazer esse trabalho, eles acham que vão estar morando aqui numa nova terra. Pastor, nós sabemos que o inferno, essa palavra, esse termo, né, é usado por diferentes religiões, filosofias, e é uma ideia já bem antiga, né? E o pastor estará abordando sobre o inferno nas seitas, né? Então eu pergunto para o irmão, para o pastor, na mitologia grega também já se falava num lugar de sofrimento? É uma ideia já antiga, desde a mitologia grega? No caso, a palavra grega, a palavra Hades, é uma palavra que usada na Bíblia para se referir ao inferno. Então, daí ser comum encontrar-se a referência que Hades era o deus dos infernos. O uso plural de infernos indica mais o caráter de submundo e mundo das profundezas do que o caráter de lugar de condenação. Então, outra palavra que dentro da mitologia grega também concebeu um lugar de condenação ou de prisão é Tártaro. E a palavra Mineuma ou Minemeumon são palavras gregas que falam sobre, dentro do grego, falam sobre este lugar. Agora, pastor, nós também encontramos, né, essa ideia de um lugar de sofrimento, uma vida após a morte, também os hindus, né, e também os budistas, eles consideram o inferno como um lugar de purificação espiritual e de restauração final. Então nós entendemos que o inferno, entendemos pela Bíblia, né, com apoio bíblico, que o inferno é um lugar de sofrimento eterno, não tem mais escape. Uma vez lançado no inferno, não tem como se purificar do inferno. Mas tem algumas religiões que enxergam o inferno como um lugar de purificação, tipo os hindus e os budistas, né? O que o pastor tem a dizer? O inferno é um lugar de purificação? A própria doutrina católica também fala sobre esse lugar intermediário aonde as pessoas vão passar por esse período chamado de purificação e de restauração final. Mas nós encontramos na palavra de Deus que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe esse estado intermediário após a morte. Não adianta fazermos orações, qualquer ato, rituais, para que essa pessoa possa ter uma nova chance. A chance é agora, a oportunidade é agora. O Senhor falou de dois caminhos, não falou de um caminho intermediário. Ou o caminho largo ou o caminho estreito. A porta estreita, a porta larga. Então as palavras do Senhor são verdades e devemos segui-las. Agora, o pastor, temos também os espíritas, né? Principalmente os kardecistas, eles negam
este ensino bíblico sobre o inferno. Os espíritas negam a existência de um lugar de tormento eterno e consciente. Nós temos aqui o livro O Céu e o Inferno, onde tem uma declaração espírita que diz o seguinte: Jesus limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos corporais que constituiriam para os cristãos um artigo de fé. Então aqui uma declaração espírita no livro O Céu e Inferno, na página 726 da editora Opus, na segunda edição, aonde afirma, diz aqui a declaração espírita, que o Senhor Jesus falou vagamente do céu e vagamente de um lugar de tormento, mas nunca mostrando que era um lugar de castigo eterno. E nós respondemos aqui para os espíritas que esta declaração não é verdadeira. Por que não é verdadeira? Porque Jesus não falou vagamente sobre os castigos reservados aos culpados. Jesus falou diversas vezes sobre o inferno. E ele falou também claramente que o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Então, gostaria de ler, pastor, aqui um texto bíblico, declaração do Senhor Jesus Cristo, que prova que os espíritas estão errados. Então aqui, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos ver o que é que o Senhor Jesus ensinou sobre o inferno. Mateus capítulo 25, do versículo 41 em diante. Palavras do Senhor Jesus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Palavra aqui, Geena. Preparado para o diabo e seus anjos. Jesus falando aqui que pessoas serão conduzidas a um lugar de tormento, fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E aí o que é que Jesus fala? E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui Jesus está usando expressões como fogo eterno, choro e ranger de dentes, suplício eterno. Então mostrando que realmente existe um lugar reservado, que foi criado para o diabo e seus anjos, mas o homem é um intruso, mas será lançado no inferno aqueles que não viverem conforme a palavra do Senhor. Aí vem aí, os espíritas negam a realidade do inferno. Veio a testemunhas de Jeová, negam o inferno. Vem os adventistas e dizem que o inferno não é eterno. Fala em aniquilamento. E Jesus fala aqui: irão esses para o tormento eterno e o justo para a vida eterna. Então seja Deus verdadeiro. Isso. E estas seitas espíritas
testemunhos de Jeová e adventistas que se dizem que são evangélicos, mentirosos. E Deus verdadeiro, e nós ficamos com a palavra do Senhor Jesus. E não queremos ir para este local, né, pastor? Exatamente. Tudo fica a importância da obra vicária expiatória na cruz do Calvário. Se damos valor para a obra do Senhor Jesus Cristo, temos que crer que existem esses dois lugares. Senão, o Senhor Jesus não precisava passar por toda essa obra, paixão e morte do Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Amém. Na carta de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. E é isso que nós estamos fazendo aqui, admoestando os irmãos porque o dia está próximo, e nós queremos todos nos encontrar com o Senhor na glória.